Em nome de Jesus, glórias a Deus. Amém? Amados, por uma direção de Deus, nós começamos hoje, ou reiniciamos hoje, a transmitir os nossos cultos pelo Facebook. Amém? Então vou pedir para você entrar no seu Facebook. Neste momento, se você puder, pegue o seu telefone. É o único momento que eu vou deixar você pegar o seu telefone. Pegue o seu telefone, acesse a página Igreja Sementes e clique no compartilhar. E compartilhe na sua página se você puder. Se você não for o cristão 007. Se você tem uma página comercial, nós entendemos. Mas se a sua página ela é pessoal, então faça isso em nome de Jesus. Para que os seus amigos vejam aquilo que Deus está fazendo neste lugar, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vê se está saindo o áudio certinho aí, Maurício, por favor, tá? Glórias a Deus. Deus é bom. Amém, amados? Glórias a Deus. Temos alguns pedidos de oração, nós vamos estar orando no final. Então você tem todo o tempo deste culto para lembrar de algum amigo seu, passar lá atrás com o evangelista Lourdes ou com algum do pessoal que está na recepção, dar o nome e o motivo dessas pessoas para que nós venhamos a orar por elas no final da reunião. Amém? Glórias a Deus. Estou muito feliz antes de iniciarmos. Estou muito feliz mesmo com o resultado do nosso seminário de evangelismo ontem. Quem esteve aqui viu, foi algo espetacular, algo muito forte que Deus fez, com testemunhos, enfim, nós saímos daqui motivados. Nós saímos daqui ontem revigorados, revitalizados e com uma única certeza. O nosso ID é uma obrigação. É uma obrigação. Até tem um testemunho que o pastor Goulart usou ontem que é muito legal. Que ele estava falando na igreja dele sobre evangelizar. E aí uma certa pessoa disse para ele assim, isso me marcou, disse para ele assim, eu vou orar, para ver se é da vontade de Deus. Que eu evangelize. Sabe, amados, que isso conforme foi utilizado ontem o termo, isso é uma falta, é uma falsa santidade, né? Eu vou orar para saber se é de Deus que eu evangelize, quando na verdade a Bíblia diz ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então é uma obrigação dos cristãos informarem, porque o evangelismo nada mais é do que tu informar as pessoas aquilo que Deus tem feito na tua vida. Ah, pastor, eu não sei pregar, então não pregue, mas testemunhe daquilo que Deus tem feito. Testemunho da mudança, da transformação da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, do teu trabalho, das bênçãos que tu tens recebido. Testemunhe nisso. Até que Deus comece a te trazer sabedoria e entendimento da sua palavra, para que você possa, enfim, começar a pregar em seus evangelismos. Mas o evangelismo, ele não é condicional. E eu não vou falar de evangelismo hoje, mas Deus move o meu coração para falar a respeito do que tivemos ontem aqui. Foi uma bênção, amados. Foram 3 horas e meia. Foram 3 horas e meia de uma ministração que passou, parecia 15 minutos. Quem estava aqui sabe que não foi enfadonho, não foi algo assim que parece que Deus nos tomou e nos tirou do tempo Cronos, nos colocou no tempo Kairos, onde o tempo não passa. Alguém que estava aqui ontem saiu cansado daqui? Alguém viu a hora passar? Sabe, amados, então eu tenho certeza que essa semente que Deus plantou aos nossos corações sobre trabalhar mais no evangelismo e nos capacitar para isso, é algo da vontade dele.
Eu tenho certeza que ontem não foi porque nós estávamos aqui ou porque o pastor Goulart estava aqui, mas porque é uma missão dada por Deus a todos nós, que Ele mesmo tem nos capacitado e tem nos trazido esta chama para estarmos evangelizando em nome de Jesus. E nós saímos motivados a ganhar a nossa cidade. Saímos motivados a ganhar a nossa cidade. E ao contrário do que muitas pessoas possam querer ou pensar, sim, nós vamos unir forças com o maior número de igreja que pudermos para isso. Não é porque não temos a mesma placa que não podemos andar juntos. Não é porque não temos o mesmo nome que não podemos andar juntos, sabendo que a bandeira que carregamos é uma só. A bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Você pode abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e nós vamos falar a respeito de todo o capítulo 1 de uma forma bem breve, porque hoje nós temos ainda a liturgia da ceia, e nós temos ainda alguns anúncios, no nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Capítulo 1, a partir do verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Se você tiver como anotar, anote isto. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente por palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, nos tornastes imitadores nossos. Por efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vós tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servistes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardastes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, queridos? Esse primeiro capítulo, apesar de curto, ele é espetacular. É um capítulo onde nos motiva a viver uma vida cristã verdadeira, real. E o apóstolo Paulo aqui, ele está enviando a Timóteo com esta carta, porque se nós formos ver, quem estava com Paulo era Paulo, Silvano e Timóteo. Mas quem vai até Tessalônica levar esta carta em mãos é Timóteo. Depois nós vamos ver mais para frente que ele diz: recebei meu filho Timóteo com vocês. Timóteo, filho na fé de Paulo. Mas aqui ele está exaltando aquilo que os tessalônicos tinham de melhor. A palavra de Deus fala
que desde que Paulo havia pregado entre eles, algo da parte de Deus estava acontecendo. Nós vemos aqui ainda ele falando que eles abandonaram os seus ídolos e estavam praticando o evangelho, praticando o cristianismo, haviam convertido-se ao evangelho de Jesus Cristo. Isso me leva a crer que eles estavam vivendo um grande avivamento naquele lugar. Isso me leva a crer que eles viviam um grande avivamento naquele lugar, e uma prova disso é que a palavra de Deus fala que o mundo ao redor conhecido já estava falando a respeito da fé deles. Todas as pessoas na volta, em Macedônia, em Acaia e em todos os lugares, já estavam falando a respeito da fé e da, conforme está escrito aqui, a operosidade da fé deles. Sabe, queridos, que é esta excelência no servir que precisamos ter. É esta excelência no servir que precisamos buscar. De outra forma, nós vamos passar por esta terra completamente irrelevantes. E Deus sabe, nas minhas orações, tudo o que eu peço para Ele é para ter uma igreja relevante nesta terra. É para ter irmãos e irmãs que compartilham de um chamado conosco de uma forma relevante nessa terra, sendo sim exemplo para as pessoas que estão próximas a nós e como uma forma de motivar as pessoas a buscar a Deus através do nosso testemunho. Testemunho de Cristo na operosidade da nossa fé. Naquilo que estamos buscando, naquilo que estamos fazendo, na excelência do cuidado com os dons que Deus tem nos dado, na excelência do cuidado do ministério que Deus tem nos dado. E Ele tem dado grandes coisas para cada um de nós. Uns numa área, outros em outra área, mas Ele tem levantado homens e mulheres com uma fé operosa nessa terra. E através desta fé operosa, Ele tem transformado vidas que nos rodeiam. Interessante, queridos, que no verso 3 ele fala recordando-nos, ou seja, quando eu oro eu me recordo. Quando oro eu me recordo diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé, ou seja, daquilo que vocês conseguem operar mediante a fé que vocês têm. Embora talvez os recursos limitados, embora talvez as dificuldades, ele fala aqui ainda nesse primeiro capítulo do livro de Tessalonicenses, da primeira carta, não livro, carta, aos Tessalonicenses, ele fala da dificuldade, da perseguição, ele fala da batalha que eles viveram, que eles enfrentaram por causa do Evangelho, da perseguição que eles enfrentaram por causa do Evangelho. Mas ele diz, em todas as minhas orações, eu lembro-me de vocês diante de Deus. E dou graças por causa da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em Jesus Cristo. Sabe, amados, que no livro de Hebreus, capítulo 11, ele fala um pouco sobre a fé. E ele fala que a fé é um firme fundamento. Aqui ele está falando da firmeza da vossa esperança. A nossa fé é fundada e fundamentada naquele que a própria palavra de Deus diz que é o nosso autor e o consumador da nossa fé, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então a nossa esperança, ela precisa estar fundamentada em Cristo, para que a nossa fé seja operosa, para que nós possamos sim operar diante de Deus, diante dos homens, aquilo que Ele tem posto na nossa frente, ao alcance das nossas mãos, para que nós não venhamos a fraquejar, titubear, afrouxar. Que possamos ter a nossa fé mantida sempre com a corda esticada. Porque se estivermos com a corda esticada, estaremos sempre buscando aquilo que é melhor. Não haverá desânimo. Não haverá.
Nada que possa parar uma igreja que os seus membros possuem uma fé operosa. Sabe, queridos, que nós vemos e nós temos exemplos, não vou citar nomes aqui, mas temos exemplos de grandes igrejas. Igrejas, nossa, essa igreja é forte. Eu começo a pensar algumas coisas, e hoje é um culto de ceia, hoje nós teremos um momento depois de oração, um momento profético, mas eu preciso trabalhar algumas coisas conceituais no nosso coração. Queridos, não existe uma igreja forte, queridos. Existem cristãos fortes dentro de uma igreja. Existe um povo forte dentro de uma igreja. Existe uma membritude forte, existe uma liderança forte, que aí sim torna uma igreja forte, porque nós podemos pegar, por exemplo, o melhor carro que você possa imaginar, uma Ferrari, 12 cilindros, 300 cavalos, 500 cavalos de potência. Esse carro é forte apenas porque possui um motor forte. Se você colocar um motor de um Gol 1000, não sei se essa Ferrari sairá do lugar. Então, queridos, nós temos que olhar para isso que o apóstolo Paulo está dizendo, com uma esperança em nossos corações. E com uma mentalidade de sermos e buscarmos aquilo que ele está falando aqui. A igreja começa primeiramente a imitar os apóstolos e também, e ele mesmo diz isso, e também a partir disso imitar a Cristo. No livro 6 ele fala, no versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. O que ele está querendo dizer quando deixa essas palavras escritas, que quando lemos isso aqui, nós precisamos imitar as coisas que estão escritas aqui. De que forma? A primeira coisa é transformar a nossa fé operante, ou operar mediante a nossa fé, lutar em fé, batalhar em fé e vencer em fé. E aqui ele fala de dificuldades, aqui ele fala que eles suportavam as dificuldades, mas na fé que Cristo estava colocando aos seus corações. Porque nós, a exemplo dos irmãos de Tessalônica, também enfrentamos dificuldades, também enfrentamos luta, também enfrentamos todas as coisas, e talvez até um pouco menos daquilo que eles estavam enfrentando aqui neste momento, mas nós temos que amadurecer a nossa fé e operar as nossas vidas, nosso trabalho em fé, viver por fé. Sabe o que a palavra de Deus fala daquela pessoa que vive pela fé? A palavra de Deus diz, ele não fala apenas o justo viverá pela fé. O Senhor Deus, ele fala, o meu justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo diz que ele vivia de glória em glória. Eu quero parafrasear isso. Me permita, por favor, parafrasear isso. Nós precisamos viver de fé em fé para poder viver de glória em glória. Porque as dificuldades, elas vão se levantar nas nossas vidas. As lutas vêm, os problemas vêm, as dissensões vêm, as calúnias vêm, as intrigas vêm, as misérias vêm, as dificuldades se levantam. Se dermos e começarmos a dar brechas, o inimigo vai fazer uma saranda dentro das nossas vidas, dentro dos nossos lares. É por isso que o cristão operante, ele precisa estar vigilante e usar a sua fé. Mas eu ainda não tenho fé, pastor, mas comece a praticá-la. E ore ao Senhor. Quando Cristo desce e os seus discípulos não conseguem libertar aquele menino, quem lembra dessa história? Que o Espírito se manifestava, jogava ele no fogo, jogava ele na água. Quem lembra dessa história? Eles estão orando, Jesus no monte, e eles não conseguem fazer nada ali. Aí, Jesus Cristo vem
dá ordem, liberta aquele menino do sofrimento que estava. Passa um tempo e os seus discípulos, depois que Cristo os ensina a respeito de jejum e oração, passa alguns momentos e os discípulos olham para eles e falam: Senhor, acrescenta-nos fé. A fé é a única coisa que pode nos conduzir nesses dias a uma vida vitoriosa. Sabe, queridos, que eu não conheço ninguém que venceu na vida se não ter fé. Não conheço ninguém que se libertou dos seus vícios, dos seus problemas, das suas dificuldades, sem fé, sem praticar a fé. Eu não conheço ninguém que venceu na sua vida profissional sem fé. Não conheço ninguém que venceu na sua vida espiritual sem fé, na sua vida ministerial sem fé. Eu não conheço ninguém que não tinha uma fé operosa, como a palavra de Deus fala que os tessalônicos tinham, uma fé operosa. A ponto das pessoas conhecerem, sabe, amados, que quando uma pessoa começa a vencer, logo as outras pessoas já começam a ver e saber e diz assim: nossa, meu Deus, que fé que esse irmão tem. Sabe aquela pessoa que sofre reveses, entristece por um breve período de tempo, mas logo recompõe-se? Está cumprindo a palavra. Ah, mas não dá. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. De que forma que isso acontece nas nossas vidas? Se não por meio da nossa fé na palavra de Deus, nas Escrituras. E nós podemos sim olhar para as Escrituras e dizer: Senhor, a tua palavra está falando que o choro dura uma noite, mas ao amanhecer a alegria chegará. E aí nós, baseado na palavra, nós podemos orar. Sabe por quê, amados? Foi falado quarta-feira no culto aqui. Deus é um Deus que vela pela sua palavra. Agora, como que nós teremos uma fé operosa se mal conhecemos a palavra? Se mal conhecemos a Escritura? Se surge uma situação nas nossas vidas e nós logo já nos abatemos porque nós não conseguimos entender o momento que vivemos, muitas vezes espiritual. Nós não conseguimos entender aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes nos provando, muitas vezes nos, como fala, nos trabalhando, nos triturando, nos quebrando. Sabe, queridos, que uma vez eu trouxe uma ministração aqui e eu comparei a vida do cristão como uma panela de pressão. Quem lembra disso? Eu comparei a vida do cristão como uma panela de pressão, né? Você coloca a carne ali dentro da panela de pressão, ou o feijão. É como nós nos convertendo e entrando na nossa vida cristã, a panela de pressão começa a ferver. E a pressão dói, machuca, ferve, queima. Não importa quanto tempo nós vamos ficar ali, talvez nós vamos sofrer 30 minutos, 40 minutos, é isso que leva um feijão para cozinhar, né? Em fogo alto. A panela de pressão vai doer e vai arder, mas nós só sairemos dela quando estivermos prontos. O cristão na sua vida é assim. A pressão vai terminar quando estivermos prontos. Agora, nós temos que trabalhar para isso. Nós precisamos viver para isso. Nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas em prol disso. Toda situação adversa que acontece, em vez de usar a adversidade para escalar um degrau, a adversidade vem e me joga 2, 3, 4 degraus para trás. Nós temos um período para viver e nós só vamos sair dele através de uma fé operosa. Nós só vamos sair dele quando nós estivermos diante de Deus, na operosidade da nossa fé, como os irmãos de Tessalônica, na abnegação do nosso amor e da firmeza da nossa esperança em Jesus Cristo. Quantos já perderam a esperança?
Quantos homens e mulheres de Deus que nós conhecemos que já perderam a esperança, ou que já estão próximos de perder a esperança? Sabe, amados, que isso é comum no meio evangélico, no meio cristão, mesmo isso sendo difícil de nós engolirmos. Porque nós conhecemos um Deus, nós temos um Deus, a Bíblia diz que coopera para o bem daquele que o ama. E nós sabemos e nós temos a certeza e a convicção daqueles que o buscam, recebem dele o livramento, o escape, a bênção, a salvação, a cura, o escape financeiro, em qualquer área da tua vida. Nós cremos. E porque cremos nisso, dói aos nossos ouvidos quando ouvimos assim: o irmão perdeu a fé, se afastou de Deus. Machuca porque nós conhecemos um Deus que é capaz de curar tudo. Nós conhecemos um Deus que é capaz de transformar a situação de cada um, de curar vidas, curar casamentos, relacionamentos de pais, filhos, relacionamentos interpessoais. Nós conhecemos um Deus que é capaz de transformar vidas por onde passa. E ainda assim existem pessoas que não têm as suas vidas transformadas por Ele, porque não permitem, e porque não têm fé, e porque sequer buscam ter fé. E porque no momento em que a adversidade vem, que nós sabemos o porquê vem, nós sabemos por que as adversidades se levantam nas nossas vidas, nós sabemos por que o dia mau chega. E se você não sabe, eu vou lhe dizer, existe alguém que neste momento está trabalhando para roubar a tua vida. Existe alguém que neste momento, enquanto você ouve essa palavra, está trabalhando para te matar, para destruir a tua família. E quando nós esmorecemos, enfraquecemos, baixamos nossa guarda, perdemos a nossa fé, é tudo o que o inimigo das nossas almas precisa para plantar a sua semente e a partir dali frutificar desgraça, miséria nas nossas vidas. Mas nós temos um Deus ao qual nós todos os dias entramos diante dele, um Deus no qual todos os dias nós buscamos sabedoria e entendimento e muito mais do que isso, fortalecimento nele. Um Deus, queridos, que às vezes entramos madrugada adentro buscando entendimento daquilo que é necessário que vivamos, que façamos ou que nós venhamos a ser diante dele. E como Paulo fala aqui, para edificar a tua fé, te digo isso, não precisava dizer, mas digo, ponho a vida de vocês todos os dias diante de Deus e dou graças a Ele por cada pessoa que está dentro desta igreja. Dou graças a Deus pelo crescimento de cada um. Deus sabe a alegria que me dá, que compartilho toda vez que vejo um visitante numa célula, num PG, num aprisco. Acho que a gente é a única igreja que tem um nome para um único projeto, misericórdia. Graças a Deus, todas as vezes que alguém fala, pastor, orei por uma pessoa e ela foi abençoada, e ela foi curada. Meu Deus, amados. Todas as vezes que alguém chega e diz assim, minha família vai de vento em polpa, estou sendo abençoado, Deus tem nos prosperado, mas isso é tudo que um pai, um pastor quer ouvir do seu povo. Quando converso com outros pastores e outras pessoas, hoje, essa semana encontramos um rapaz. Eu entrei no mercado, um supermercado tem ali na frente, mas ali no Rondon à esquerda. E a pastora foi numa farmácia que tem à frente, e ela sai do carro antes que eu saia do mercado, e ela fica ali esperando, e passam uns jovens de outra igreja. E começa a falar da juventude deles, e ela fala, a gente também tem um projeto assim, na igreja ali e tal. E aí ela fala, na igreja ali, na igreja Sementes. E o rapaz olha para ela assim, aquela igreja que tem ali na Travessa Alegrete.
Sabe, amados, que enquanto eu lia esse primeiro capítulo, eu comecei a me lembrar, Deus me trouxe à memória isso, na parte que o apóstolo Paulo fala que, olha, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, ou seja, de nós, das nossas vidas, porque você pode ter certeza que esse rapaz, ele não conhecia de passar na frente apenas, mas de talvez conhecer alguém que congrega neste lugar, e que tem uma vida que se torne exemplo para outras pessoas aí fora, numa vida em que testemunha de Jesus Cristo, uma vida em que não apenas prega, mas também a própria vida prega, próprio exemplo de vida evangeliza e testemunha a respeito do Espírito Santo de Deus, a ponto de sermos sim já estar começando a ser conhecidos nesta terra por causa daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. E na vida, naquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Você pode ter certeza, amados, que aqui a palavra de Deus está falando, porque de vós repercutiu a palavra de Deus. De vós repercutiu. O que ele falou? Vocês cresceram a ponto de estar pregando a palavra. Vocês cresceram a ponto de estar falando, testemunhando de Cristo. Vocês cresceram porque de vós, ou seja, de vocês, saiu a palavra de Deus para a Macedônia e Acaia e para todas as regiões. Eu começo a ver isso em toda a porta nova que se abre para ser um ponto de pregação do Evangelho de Jesus Cristo que é ministrado nesse lugar e na vida de vocês, e através da vida de vocês, no trabalho onde vocês estão. Hoje, alguém disse, peguei um Uber e evangelizei o Uber. Sabe, queridos, isso é uma fé operante. Peguei um ônibus, sentou alguém do meu lado, não deixei ele dormir, falei de Jesus. Alguém veio falar comigo que não estava bem e eu disse, eu tenho a solução para a tua vida. E isso é uma fé operante. Olha, lá em casa a situação está difícil, o que tu acha? Olha, busca Deus na tua vida, isso é uma fé operante. Eu vou orar por ti, isso é uma fé operante. Está doente? Vamos impor as mãos, vamos orar, Deus vai curar, e isso é uma fé operante. A coisa está difícil, a situação está complicada, parece que eu não vou conseguir sair desse buraco, vamos orar, e Deus começa a agir, e isso é ter uma fé operante. Uma fé operante é uma fé que nos move. Porque uma igreja que se movimenta é uma igreja que cura. Uma igreja que se movimenta é uma igreja que transforma o bairro que está. Uma igreja que se movimenta é uma igreja que transforma a cidade onde ela está posta. E eu comparo a igreja ao tanque de Betesda. Quem lembra do tanque de Betesda? Uma vez por ano, descia um anjo, e o que ele fazia nas águas? Agitava as águas. E o primeiro que pulasse dentro daquelas águas enquanto estivessem agitadas, era curado naquele momento. Eu olhei para lá. Você reparou, né? Não tem relógio mais lá, está ali agora. Vai demorar uns dias para... Eu fiz assim depois. A nossa igreja precisa ser como o tanque de Betesda, mas não como um lugar que se movimenta apenas uma vez por ano, mas uma igreja que vive em movimento todos os dias. Uma igreja que está movimentando-se no trabalho de vocês, no Uber que vocês pegam, nas escolas dos seus filhos, operando nos bairros onde vocês moram, operando uma igreja que está se movimentando enquanto você vai ao supermercado, uma igreja, porque você é a igreja. Nós temos um CNPJ, nós temos uma placa aqui, podemos nos denominar como Igreja Sementes, mas a Igreja Sementes é você.
A igreja semente não é esta placa, a igreja semente não são essas paredes, a igreja sementes é você. Quando você está em movimento, a igreja está em movimento. Quando a igreja está em movimento, Cristo está em movimento. Quando vivemos uma fé operante, os milagres estão acontecendo, as curas estão acontecendo, as conversões de vida estão acontecendo. Quando a igreja está em movimento. Quando a igreja está em movimento. Quando nós estamos em movimento. Porque nós fazemos parte de uma igreja santa, irrepreensível diante de Deus. Uma igreja pelo qual o nosso Cristo veio a esta terra, padeceu, morreu e ressuscitou. Para que venhamos a ter vitória nesta terra em todos os aspectos. Todos os aspectos. Se não estamos tendo ainda, é porque a nossa operação de fé ainda não está completa. Mas chegaremos. Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos buscá-lo até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E eu quero desmistificar aqui a palavra que diz, perfeito só Jesus. Beleza, só Jesus. O único que nunca pecou. O único que veio a essa terra, morreu, ressuscitou, sem cometer um único pecado. Então perfeição só nele. Concordo contigo. Mas isso não vai me afastar de buscar a perfeição, porque nele somos aperfeiçoados. Porque nele somos santificados. E se a palavra de Deus diz que eu posso chegar à estatura de varão perfeito, queridos, a palavra de Deus ela é inerrante. E para isso se manifestou a graça do Senhor. Para isso se manifestou a graça de Deus. Para que quando tivermos em dificuldades, sabe aquele momento que tu quase pecou, que tu está quase errando, que tu está quase desfalecendo, quase desanimando, é para esses momentos também que se manifestou a graça de Deus. Não apenas para te trazer o perdão dos pecados, mas para que evite de tu pecar. Porque no livro de Hebreus, que eu encerro essa ministração, lendo para você, livro de Hebreus, capítulo 4, você já sabe, eu falo isso todos os cultos. Versículo 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não tem ocasião melhor para acharmos graça, senão no momento em que nós estamos entrando num período de fraqueza emocional, espiritual, um período nebuloso nas nossas vidas. Amém, amados? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero orar contigo essa noite. Pode deixar rolar, nós vamos fazer ceia hoje, né? Em nome de Jesus.